Sejam bem-vindos a mais um Pode Sim Testemunhar. Eu sou a pastora Viviane, psicóloga, empresária e entrevistadora também desse programa. Eu quero hoje compartilhar com vocês um querido que está conosco aqui, pastor Vanderlei, um homem extraordinário que carrega consigo uma história incrível, aonde ele vai revelar para você a possibilidade de você trabalhar com superação, mesmo tendo uma infância difícil, conturbada. Eu quero que ele conte para você o quanto é possível a gente ressignificar uma infância adoecida, uma infância sem poucos recursos. Seja muito bem-vindo, pastor Vanderlei, ao Pode Sim Testemunhar. Uma honra recebê-lo aqui. Obrigado. Para nós é um prazer, receber e compartilhar aqui com todos que estão assistindo essa história maravilhosa. E eu gostaria também de agradecer, gente, a Igreja Apostólica Peniel, que sempre cede para nós com muito carinho aqui o espaço para a gente gravar os podcasts, e também a nossa maior patrocinadora, a loja de móveis planejado Agnus Prime Conceito. Você que precisa de móveis planejados, então já segue eles aí, eu vou deixar o arroba deles aqui. É uma loja incrível, produto de excelentíssima qualidade, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Pastor, eu queria primeiramente que você contasse brevemente aí um pouco sobre você, para que as pessoas te conheçam. Além de pastor, né, eu sei que você trabalha no campo de missão, você hoje também é cooperador da Igreja de Brás, né, pastor? Conta um pouco, casado, conta um pouco da sua historinha para nós aqui. Pastora Viviane, paz do Senhor, paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Quero também louvar a Deus pela oportunidade e bênção, né, de estar contribuindo com vocês aqui nesse podcast que com certeza já tem abençoado muitas vidas, abençoado muitas pessoas. Pastora Viviane, a verdade é que hoje eu confesso que nós estamos vivendo uma fase muito boa com Deus, né? Diante de todas as experiências daquilo que a gente já viveu com Cristo e sem Cristo. Hoje eu sou obreiro, né, presbítero, na Debrais Campo do Jardim Itapeva, uma igreja sede ali no município de Mauá, debaixo da bênção ali do nosso pastor presidente, que é o nosso pastor Heraldo Ferreira, a nossa pastora presidente, pastora Keisa, também que está ali abençoando a nossa vida. Né? Casal abençoado, um homem de Deus extraordinário, e debaixo da bênção do nosso líder maior, bispo Samuel Ferreira. Ali nós estamos trabalhando também no trabalho de missões, somos líder do departamento de missões ali da nossa igreja sede, um trabalho muito árduo, um trabalho que é sofrido, é anônimo, né? Hoje em dia poucas pessoas se interessam e de fato querem se envolver com missões. Muitos querem estar nos likes, querem entrar nos flashes, mas não querem trabalhar com missões, né? Nós estamos ali levando essa bandeira, né? Essa bandeira missionária para a glória de Deus, que é uma das coisas que muito marcou a minha vida. Eu sou apaixonado por missões desde quando eu me converti. A grande verdade é que o que nutriu o meu ministério foi ler sobre grandes missionários. Então nós estamos ali nessa obra, além também de hoje ser pregador itinerante, já são 15 anos pregando, mas em 2 anos aí que a gente prega, né, totalmente dependente do ministério, vivendo da fé diária, vivendo totalmente da graça de Deus, dependente de Deus. E é isso, sou o pai do Pedro, do Tiago, do João, do Samuel, da Ana, da Lauane, da Lorena Radassi e da Valentina Victória. Ah, que delícia. Pai de 8 filhos, casado com a minha linda e maravilhosa esposa, a irmã Thalita Tosato, que está nos assistindo aí, em nome de Jesus, e é isso, é a vida que nós estamos, para a glória de Deus, que Ele me prestou essa família maravilhosa, para ser sacerdote dessa casa e administrar essa família linda. Pastor, eu sei que a sua infância foi uma infância assim, muito conturbada, muito difícil, né, de muitas privações. E há quem diga que, a depender da infância, né, que nós tivemos, grandes impactos vão trazer aí ao decorrer do nosso desenvolvimento humano, tanto na pré-adolescência, adolescência, e eu sei que você teve aí muitas coisas para superar, desde, né, a sua infância até mesmo a adolescência, e eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua infância, né, para que as pessoas entendam
o que você conseguiu, Sim, né? sim. Mesmo em detrimento a tanto sofrimento. Pastora Viviane, a gente entende que muita coisa ainda está alojada no nosso subconsciente, né? Sim. Bloqueios, restrições, ações que hoje a gente tem, gatilhos que são acionados por traumas que a gente carrega desde a nossa infância, que a gente só não conhecia até estar de frente com eles. Tenho aprendido, tenho aplicado isso nas mensagens, porque é um tempo de amadurecimento que me trouxe essa reflexão, essa cognitiva de vida, de entender. E eu falo até, tem uma frase que muito marcou a minha vida: o tipo de pessoa que você se relaciona hoje vai influenciar no seu resultado de amanhã. E isso tem até a ver com a educação que a gente teve na nossa casa. Sim. Né? Eu vim de um lar completamente desestruturado. Meu pai, eu nunca vi o meu pai e a minha mãe se conversando. As únicas memórias que eu tenho, meu pai hoje já falecido, né? A minha mãe, ela é viva, nunca foram casados, nunca moraram juntos, né? Meu pai era caminhoneiro, minha mãe morava no Rio de Janeiro. Há quem dizem as más línguas, não sei, que ela era uma moça da vida, não sei se era verdade, não era, isso aí compete a ela, mas enfim. Eu nunca vi os dois juntos, a única memória que eu tenho deles era briga, sempre por telefone, briga. E a gente veio, né, até os meus 10 anos de idade eu fui criado com a minha mãe, no Rio de Janeiro, na Zona Norte, num subúrbio, uma infância muito, mas muito humilde mesmo. Hoje aquilo que a gente vê em filme, essas cenas que a gente vê no Rio de Janeiro, eu vivi aquilo, né? Quantas vezes minha mãe me levava nos cultos, ou ela era vendedora de Avon e Natura, ia fazer as entregas nas comunidades, ela tampava o meu olho para mim não ver os corpos no chão. Meu Deus. Quantas vezes eu vi o rabecão, se falava rabecão, nem sei se hoje é o carro da ML, mas era o rabecão. Os homens levando milhares de cadáveres em lenços devido às trocas de tiro. Quando a polícia entrava, eles... Então eu fui criado nesse ambiente, né? Era uma casa de 4 cômodos. Essa casa, cada cômodo, um tio e uma tia minha pegou para morar. Morávamos eu e minha mãe, que era um cômodo da frente, nós nem colchão tinha, não tinha cama, era um colchonete finíssimo. Meu Deus. Finíssimo. No nosso quartinho tinha a pia, o banheiro era um banheiro para todo mundo. Era bem pobre, né? É aquilo que eu tinha até comentado com a pastora antes. Era a casa mais feinha da rua, a gente era a família mais pobre, né? Totalmente desestruturado. Esse foi o ambiente que eu cresci, né? Mas eu confesso que eu cresci ainda muito abençoado, né? Pelo fato da minha mãe ainda caminhar na fé. Eu não me lembro quantos anos de idade a gente começou a ir para a igreja, mas eu me lembro de cultos marcantes. Quantas vezes os cultos aconteciam na casa da irmã Aparecida, da irmã Maria, da irmã Yolanda, a bala comendo no beco e o culto pegando fogo dentro da casa. Que interessante, você tem essa memória da infância, mesmo com todas essas privações, a sua mãe buscando a Deus. Sim. Não, tinha, você vê, eu tenho memórias e a gente ia pra igreja a pé. E a minha mãe escolhia sempre congregar longe de casa. Isso que era maravilha. Ela sempre escolhia congregar longe de casa, a gente ia de a pé. E algumas vezes eu me lembro, né, eu não entendia, né? A gente criança, completamente... Eu me lembro que ela apertava a minha mão assim e falava aquelas línguas estranhas, eu não entendia. Falei, será que essa mulher tá ficando maluca? Mas ela apertava com tanta força a minha mão assim, só quem sabe o que passa, né? Hoje eu entendo, né? Quem entende o que é ser quebrantado diante de Deus, tá suplicando por uma causa, por uma resposta, clamando por um favor. na sua alma, né? Eu falo que todos, não existe uma pessoa que busca Deus que não precisa de um milagre em qualquer uma das esferas da sua existência. Verdade. Seja emocional, seja física, seja material, seja sentimental.
Todos nós precisamos Verdade. de um milagre. Eu sou adepto, acho que tinha que sair até na Constituição, uma lei, colocar uma placa, pastora, em todas as igrejas, proibido para perfeitos. Ah, adoro. Sabe por quê? Porque as pessoas pensam que igreja é lugar de gente perfeita. E entende que, na verdade, a igreja é lugar de pessoas se reaperfeiçoando em Deus. Todos nós, eu não conheço nenhum lugar na face da terra que reúne tanta gente problemática que não seja a igreja. Isso do púlpito... Jesus, ele faz coleção de imperfeitos. Não, se nós fazermos uma análise histórica do que Jesus escolheu do seu colégio apostólico, né? Nenhum mestre, nenhum professor, nenhum líder da época escolheria os alunos que ele escolheu. É verdade. Ele vem completamente em rota de colisão. Inclusive eu, viu, pastor? Inclusive eu. É mais ou menos assim. Então a minha infância, ela foi nutrida por esses momentos marcantes na minha vida. E minha mãe sempre foi adepta do movimento pentecostal. Então a gente sempre estava naquele culto dos fogos, né? O reteté, né? Aquele mistério. Naquele tempo, hoje em dia está se perdendo um pouquinho, mas naquele tempo as irmãs com o saiotão, o coquezinho. Então minha mãe se aderiu a esse grupo. E eu fui criado não só pela minha mãe, fui criado por outras pessoas também. Eu me lembro que teve fase da minha vida que eu morei com uma senhora, hoje já idosa, a Adelaide. Eu fui criado por ela. Também às vezes eu ficava na casa da irmã Maria, né? Eu acho que era porque minha mãe às vezes ficava fora trabalhando, não sei, mas eu me lembro que eu ficava em algum momento em algumas casas de algumas pessoas, né? O que isso também na minha adolescência veio para minha vida, né? Isso depois, quando eu fui mais adolescente, quando eu dei um pouquinho de trabalho, já morando em São Paulo com a minha avó e com meu pai, qualquer coisa minha avó, vou te mandar embora, eu dormia na casa de uma tia minha. Ficava um mês na casa de uma outra tia. Eu fui aquela... Como é que o pessoal... Tem um ditado que o pessoal fala sobre isso, né? Eu era o primo que morava na casa de todos os primos, né? Cada pouquinho eu ficava na casa de alguém. Mas a minha infância foi uma infância... Eu carrego ainda algumas dores, eu acho. A ponto que eu tento sanar o máximo para com meus filhos não sofram aquilo que um dia eu sofri, principalmente sobre a ausência dos pais. Uma coisa sobre a infância que é muito importante realmente, eu acho que é um fator primordial para as famílias de hoje, inclusive sempre foi, mas agora muito mais, né? Que é isso, a infância, ela é o solo que a gente vai pisar o resto da vida. Em algum momento a gente vai se dar conta, né, ou no fator comportamento, ou no temperamento, ou em traumas, né, ou mesmo em bloqueios, de se deparar com coisas que era da nossa infância, né. Hoje, pastor, você fazendo aí um apanhado da sua infância, o que você acha que para você, claro, a falta do pai, né, porque pelo que eu entendi você foi fruto de uma noite, então você não teve esse acompanhamento paterno, e a gente sabe o quanto, inclusive Cristo, ele faz para a gente menção da importância dessa paternidade, se apresentando o tempo todo como pai da eternidade, deixando claro que a eternidade tem um pai e ele é pai, né, e que nós somos filhos. Mas quando a gente não teve essa paternidade, você acha que fica mais difícil representar o ser pai, sacerdócio aqui, hoje sendo pai dos seus 8 filhos? Olha, pastora Viviane, eu vou lhe falar uma coisa que eu acho que tem a dádiva de Deus e o sobrenatural, né? Quando eu desci do carro, comentei ali com você ali, que a bênção da restituição de Deus, nós vamos trabalhar aí num cálculo simples, 7 vezes mais. Eu creio. Mas o 7 vezes mais é o mínimo da restituição. Glória a Deus. A bênção que Deus tem em capacidade totalitária é 100 vezes mais. Então, hoje eu tento ser um pai, e na verdade eu acho que eu sou um pai ainda, que eu nunca tive.
né? Eu acompanho Graças meus filhos, brinco, jogo bola, jogo videogame, dou risada, sento na mesa, desenho com eles, conto piada, acompanho o caderno, pego, entendeu? Vou na escola, eu faço tudo isso que meu pai não fez pra mim. Alguém me ensinou a ser pai? Não. Figura paterna tive? Não. Meu pai, pra sanar a presença dele, ele me dava 20 reais, 50 reais, né? Era sempre essa. Mas eu nunca tive aquela infância que eu via muitos, né? Jovens, eu acho que eu não sou o único, não vou se vitimizar sobre isso. Tem muita gente que nunca viu pai nem mãe, Sim, né? sim. Órfão, sobretudo. Mas a gente fala da vida que a gente. Quem dera se fosse exceção, né? Sim, a gente fala da vida que a gente viveu, né? Mas quando a gente vê nos filmes, né, o pai brincando, andando de bicicleta e brincando de mecânica e tal. Eu tive alguns momentos desse com meu pai, só que meu pai também era muito impaciente. Eu também acho que eu herdei um pouquinho dele, né? Mas eu vou colocar em questão que eu era um filho único. E hoje eu sou pai de 8. Então a restituição é tão grande, porque de um eu consegui desenvolver mais 8, né? Mas eu acho que a capacidade que Deus me deu de enxergar essa graça paterna é totalmente uma orientação do céu, sabe? Essa atenção. Porque eu não aprendi isso. E você tinha essa consciência, pastor? Quando eu tiver o meu, eu vou fazer diferente? Não, que eu nunca pensei em ter filho. Na verdade, eu vivi a minha adolescência foi sem perspectiva. Nunca pensei no amanhã. Sempre era no hoje. E o que fato foi na minha transição, quando eu vim morar para São Paulo com 10 anos de idade, né? Minha mãe me educou na igreja, assim, né, do jeito dela, mas me educou na igreja. Quando eu vim para cá, a estrutura era outra. Minha família já vinha do pai do meu pai, uma outra estrutura completamente diferente. Aqui em São Paulo já tinha um quarto, aqui em São Paulo tinha uma bicicleta, aqui em São Paulo tinha um videogame, o que eu não tinha lá. Você entende? É que na verdade eu tinha uma coisa muito maior lá. Se eu pudesse, eu voltaria lá, mas eu não posso mais, né? Mas se eu pudesse, eu voltaria. E então eu optei a ficar aqui. Me lembro quando eu quis ir, meu pai, não, você tem que ir e tal. Mas eu chorei, meu pai não me levou, aí foi aquela luta por guarda, etc e tal. Mas eu fiquei com uns 10 anos. Só que meu pai, pelo fato dele não me dar essa atenção, eu acho que é talvez por isso que eu pego mais no pé dos meus filhos, porque eu acho que a falta de atenção e cuidado do meu pai fez com que eu entrasse em caminhos que não deveria ter entrado. Entende? Eu comecei, apesar que meu pai, pelo que eu sei, né, a minha família também vinha essa herança hereditária de maldições, né? Meu pai era alcoólatra. Ah, tá. O seu pai já não tinha a base cristã igual a sua mãe. Não. Meu pai era alcoólatra. Alcoólatra mesmo de ter que pegar ele na rua. Alcoólatra de dormir em porta de bar, de ficar jogado. Meu pai, ele era tipo aquela pessoa fraca pra beber, mas também quando bebia não era cerveja, bebia era cachaça. Sim. 3 copos acabava com o homem. Acabou. Meu pai já chegou a ser bem de vida. Eu me lembro que uma vez ele falou assim pra mim: você me deu tanto desgosto que eu vou perder tudo que tem, mas não vou deixar nada pra você. Meu Deus. E não deixou. Meu pai tinha uma chácara lá na região de Suzano, uma chácara gigante, perdeu tudo e pra mim não me deixou nada. E você só tinha... Ele só tinha você de filho? Só eu. Filho único. E quando eu vim pra cá, né, com os 10 anos de idade, talvez essa falta de atenção dele fez com que hoje eu olhasse meus filhos um pouco diferente. Porque foi isso que fez eu me envolver com amizade, né? Fez com que eu entrasse por um caminho que eu não quero que meus filhos entrem nunca, que é o caminho das drogas, né? As drogas é só o pontapé do iceberg, né? Mas tudo pela questão do quê? Hoje eu entendo o que me levou, a aceitação. Sim, se Então, sentia parte do... Aí traz a ideia da infância. Uma infância completamente restrita, desprovida, uma família desestruturada totalmente. Aí eu fui estudar com 15 anos numa escola no centro de Mauá. Naquela fase de adolescente,
a formação da personalidade, em busca de uma identidade. E eu, peraí, qual grupo eu participo? Ali é o grupo dos nerds, não é pra mim. Ali é o grupo dos boyzinhos. Até queria, mas não vou ser aceito. Não é que eu não vou ser aceito, porque tem que ter um padrão para entrar. Né? Eu me lembro, aquilo pra mim foi uma revolta. Quando eu fui estudar em Mauá, a moda da época, do ano 2000, era um tênis plasma. Você lembra desse tênis plasma? Lembro, claro. Eu fui pedir pro meu pai um tênis desse. Pra quê? Eu me lembro que o tênis custava 220, 280, lógico, naquele tempo 280 era salário mínimo, o salário mínimo era 500, era 500 reais, salário mínimo. Fui pedir o tênis, meu pai veio com 3 Mizuno do Paraguai. Eu falei, eu não vou usar esse Mizuno do Brás de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aquilo pra mim foi, sabe, tipo, sabe? Aí foi aonde eu me encaixei na outra tribo da escola, que era o pessoal que não tava nem pra nada e fumava maconha. Aí comecei a andar de skate, fumar maconha, e aí foi. Só que aí fui pro outro grupo, né? Sempre em busca de uma aceitação, sempre tentando se encaixar, aquele sentimento de deslocado, mas buscando algo, né? E totalmente longe da família, longe de qualquer propósito que eu aprendi. Deus, nem pensava em Deus. O amanhã, nem pensava no amanhã. Não é à toa que eu me enfiei no mundo do crime. Qualquer pessoa que sai hoje, nunca vi alguém que saiu para roubar ou para fazer pensar no amanhã. Sim. Ele pensa no agora. Sim. A adrenalina, o momento, a satisfação, e o que ganha, gasta, e amanhã se tiver, tá, sabe? Era mais ou menos assim. Então, essa adolescência foi um pouco meio conturbada. Então, acho que hoje, a minha aplicação em ser pai, e depois eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente aqui do nosso bate-papo, que eu passei 10 anos num casamento tóxico, né? Eu e da mãe dos meus filhos foi muito sofrido, mas naquele negócio, por pensar nos filhos, a gente aguentou muita coisa um do outro, entendeu? Para com que eles não... o meu pensamento, eu não quero nunca que meus filhos cresçam sem pai, sem mãe por perto, sem eu entender que na verdade eu e ela por perto tava pior do que nós estivesse longe. Sim. Né? Porque hoje o que eu vivo no meu casamento hoje não chega nem perto do que eu vivi no meu primeiro casamento de 10 anos, não chega nem perto, né? Meu Deus. Mas tudo por falta de instrução, orientação. Hoje se fala de palestra de casais, né? Sim. 10 anos atrás, 15 anos, não existia isso. Hoje a igreja se conscientizou em ter atenção em alguns assuntos específicos, né? Mas a gente sofreu um pouquinho bastante sobre isso aí. Mas eu acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que a minha aplicação sobre ser um pai tem muito a ver com aquilo que eu não tive, com medo que eles não viessem passar pelo caminho que eu passei. Quando o seu pai, você falou que veio morar com o seu pai aos 10 anos, né? Isso foi com o consentimento da sua mãe? Como que foi essa migração do Rio de Janeiro para São Paulo, sua mãe para casa do seu pai? Não, foi conturbadíssimo. Minha mãe não queria de jeito nenhum. Mas você queria? Sim, mas ela achou que meu pai fazia a minha cabeça, que minha mãe também era bravíssima, né? Minha mãe era... sanguínea hemorrágica. Rapaz, minha mãe, ela me dava cada cintada naquele tempo. Quem teve mãe dos anos 80... sabe o que é um chinelo voando. E a fivela, aquela fivela gigante de ferro, assim, que era... quando pegava na perna, dava aquele vergão, né? As mães de hoje não chegam nem perto, a havaiana é emborrachada. Chinelão de couro, cinta de couro, a gente apanhava de cinta de couro, vara de goiaba. E mãe é uma benção, né? Eu acho que toda mãe tinha que dar treinamento pro BOPE, principalmente de sniper, porque mãe tem mira laser. Tem. Não tem? O negócio pega quilômetro de distância. E a mãe era tão... Acho que ela te usa pra treinar mira, que ela fala, corre. Ela te dá um tempinho de... Ela ainda te dá uma distância ainda. Só pra treinar a mira. Então
A minha mãe, ela pegava muito no meu pé. Muito no meu pé. Mas é como eu falei pra você, era uma coisa muito deslocada, sabe? Cada hora na casa de um, na casa de um. E aqui, querendo ou não, tinha meus primos, entendeu? Aqui, quando eu vim pra com 10 anos, tinha meus primos, era uma outra estrutura. Mas ela não queria de jeito nenhum. E seu pai já tinha constituído família aqui? Não, meu pai sempre morou com a minha avó. Minha avó acho que nunca deixou ela ter uma mulher nenhuma. Na verdade, quando ele conseguiu uma esposa que seria maravilhosa, a bebida atrapalhou tudo, né? Na verdade, teve uma história na fase da vida do meu pai que marcou muito a nossa família, que meu pai namorava uma mulher na rua de casa, que é 2 casas para cima da igreja que eu congrego, que é a minha igreja na rua que eu moro. Ela foi assassinada, essa mulher, pelo caseiro da chácara. Meu Deus. O cara ligou, atendia o telefone. Júnior, seu pai tá aí. No dia que ele fez uma entrevista de emprego para ser motorista de ônibus. Meu pai trabalhava na prefeitura, ganhava um ótimo salário, mas ele teve uma transição de governo, né? E meu pai não gostava do PT de jeito nenhum. Entrou um partido do PT, meu pai muito influente, até saiu para vereador. O prefeito quis abraçar ele, mas ele de jeito nenhum. E tal, é o fulano de tal que eu apoio. Foi mandado embora. Ele começou a colocar um monte de placa na cidade inteira. Visite Mauá e ganha uma multa. Meu Deus. Visite Mauá, provocou, ele foi mandado embora. E aí, no dia que ele foi fazer entrevista, o telefone tocou. Eu atendi o telefone. O fulano. Seu pai tá aí? Eu falei, não tá. Que hora que ele chega? Eu falei, não sei. Aí depois eu ligo. Desligou. Daqui a pouco ligou de novo. Júnior, seu pai chegou? Eu falei, não tá. Eu quero falar com ele. Não tá. Tá bom. Desligou. Daqui a pouco ele ligou, avisa todo mundo que eu matei a Maria. Eu falei, o quê? Meu Deus. Avisa todo mundo que eu matei a Maria. Aí eu tinha acho que 12, 13 anos, não me lembro muito bem. Mandei um recado, mandei chamar o filho dela, que já era adulto, né? Eu atendi o telefone, ligou pro meu pai, aquela confusão, rapaz, foi um estrago ali. Meu pai tava sem beber 13 anos nessa época. Ele tava 13 anos sem beber. Quando isso aconteceu, foi um estrago. Acabou a vida do meu pai ali. Porque o cara matou a mulher, a facada, cortou o pulso embaixo do pé de amora, na chácara que era do meu pai. E a verdade é que ele tinha um caso com a mulher. Olha só, tem a questão traição. Ele tinha um caso com a mulher e por ciúmes do meu pai, ele falou, você não vai querendo, você não falou que ia largar ele e tal, não sei o quê, não sei o quê. Ele matou ela e se matou em cima do corpo da mulher. Meu Jesus. Ele deu um tiro de espingarda que até o olho saiu pra fora do cabelo. Foi uma cena trágica. Ali meu pai parou de viver, sabe? Dali ele voltou a beber e teve depois um relacionamento extraordinário com uma pessoa muito, muito abençoada mesmo, né? Mas não conseguiu. A bebida sempre foi maior. Então você vê que é muita informação, né? Para um adolescente, eu acho, né? Muita você tinha coisa. medo de alguma coisa, pastor? Olha, porque o adolescente parece que ele é obstinado, ele não tem medo de nada, né? Pastor, eu acho que eu sempre tive um mundo espiritual um pouco meio aguçado, né? Tinha vez que eu ouvia vozes. Uma experiência que marcou na minha adolescência, antes da conversão. Minha avó, minha avó era católica, só que simpatizante de qualquer fé que fosse mística. Então uma hora ela ia na mesa branca, outra hora ela fazia uma simpatia, colocava lá no canteirinho de casa. A minha casa tinha a espada de São Jorge. Quem conhece o significado sabe que é o espada de São Jorge. Tentava para todos os lados, né? Aquele que atendesse. Quando minha tia se converteu, ela começou a levar os irmãos para fazer um culto lá, que sempre os irmãos profetinha e tal, etc. E eu me lembro que num determinado dia eu fui escovar os dentes. Quando eu olhei no espelho, eu vi um crânio. Meu Deus. Eu falei, que negócio que é esse? Um crânio? Rapaz do céu. Eu já tava com um sentimento de morte. Porque eu acho... Salmo 23. O que diz o último estrofe do Salmo 23? E a bondade, são duas pessoas, e a bondade e a misericórdia te acompanharão todos os dias. Eu sempre tive a bondade e a misericórdia
me acompanhando e eu nunca percebi. Era mais ou menos assim, eu saía da biqueira, a polícia entrava e matava meio mundo. Aqui hoje a polícia entra e não mata mais ninguém. Mas você tem uma noção, era... tinha uma boca de fumo lá na região em Mauá, Jardim Kennedy, e naquele tempo, quem ia pegar droga, rapaz, era uma luta pra quem ia pegar droga. Qualquer um que ia, ainda mais na madrugada, e lá era tipo assim, você tava numa trilha. Uma vez o menino foi e não voltou. Meu Jesus. O policial pegou ele, enterrou ele no buraco. Meu Deus. E mataram ele com bicuda. Deixou só a cabeça pra fora. Só veio, na verdade, agora que eu lembrei, foi 2. Um voltou, todo sujo de sangue, com o sangue do outro. Que só ficou pra assistir esse testemunho do que aconteceu. Então, eu tava com o sentimento que era assim, eu entrava na boca, ou a polícia tinha acabado de sair, ou quando eu saí, eles acabavam de chegar. Eu tava no lugar com fulano, quando eu saía, parecia alguém e chacinava todo mundo. Ou quando eu chegava, tinha acabado de acontecer. Uma vez tava eu, um amigo meu na pizzaria e tal, e vamos todo mundo pra casa. Aí eu falei, cara, o pessoal me chama de carioca, né? Você vai vamos subir por aqui. Pepito, eu vou por aqui. Não, vamos comigo aqui. Eu falei, não vou não, porque a força tática subiu aqui, eles não vai descer, eles vão voltar lá por trás. Então suba aqui. Naquele tempo eu tava já meio polícia sabe quem é quem, né? Sim. Ele sabe quem é quem da região, os que tá aprontando e os que não tá. E eu estava meio que perdido nessa fase da vida. Eu me lembro que foi paralelo. Eu fui pela comunidade, subi a viela e o Pepito pela rua de baixo. Fui pra casa, no outro dia acordei com o telefone. Mataram o Pepito. Meu Na Deus. esquina. Ou seja, se eu tivesse ido com ele, eu ia também. E não mataram só ele, mataram o outro amigo que foi atrás pra ver. E os caras matou todo mundo. Ou seja, você não sabia, mas já estava debaixo das asas do bondade e misericórdia. Eu vi muita gente que andava comigo, muita gente. Uma das coisas que marcou a minha vida. E aí quando eu olhei assim no espelho, que eu vi um crânio, eu falei, que negócio que é esse? Um crânio? E eu comecei a ficar meio receoso, né? Aí foi quando foi uma irmã, eu não estava em casa. Minha avó falou para mim, veio uma irmã aqui, o que você está fazendo? Eu falei, nada não. Porque ela viu um esqueleto na sua cama. Meu Deus. Aí ela falou, um espírito de morte. Então dali, aí o negócio começou a ficar já... Você já ficou preocupado? Não, aí eu já falei, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui. Pra você ter uma noção, eu no ano de 2015, foi uma fase que eu tava em ascensão, até mesmo quando eu também fazia funk. Nem falar nisso, eu fiz até um funk uma vez quando eu me converti. Eu fiz o funk quando eu me converti. Era assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sempre me dando forças para poder continuar. Graças a Deus estou aqui louvando um Cristo Jesus. Me sinto muito bem, protegido pela luz, uma luz de amor, uma luz de compaixão. Firme e forte com os amigos, vou seguido na unção. Um profeta me ensinou que o caminho há um só. Com Deus no coração, tudo fica bem melhor. Quero ter a fé de Jó, a humildade de Davi. Em nome de Jesus, Satanás saiu daqui. Só tenho a agradecer a minha libertação. Foi esse Cristo Jesus que me tirou desse mundão. O Senhor... E você vê, e eu fiz esse funk... Top. E eu nem conhecia de Bíblia. Eu fiz esse funk do encontro. Coisa de o quê? Acho que... 15 dias de convertido. Jó, Davi, da onde que estava isso? Para quem não lia a Bíblia, para quem não se conectava com a Bíblia, nada. Então, e aí, no ano 2015, foi uma fase que o pessoal queria levar para fazer um show no Jabaquara. Eu lembro até hoje, os meninos foram fazer um assalto no carro forte lá, porque eles iam pegar o dinheiro para financiar o show, e deu errado o assalto. E aí o cara que roubava comigo, nós estávamos numa situação, nós tínhamos uma gangue terrível, nós tinha carro, nós tinha moto, tinha tudo para fazer tudo, a desgraça inteira. E aquele negócio, as armas que tinha não era de ninguém, era arma de toda a rapaziada.
Nosso negócio era pegar o dinheiro e investir e ficar forte. Ou comprava droga, comprava arma, comprava para ficar forte. Essa era a nossa mentalidade. Vamos pro progresso. E eu me lembro que minha tia ganhou uma passagem de avião pro Espírito Santo. Olha o nome, Espírito Santo. Por R$50. Meu Deus. Promoção da Gol na época, cinquentinha. Fui lá, minha tia deu pra mim e tal, não sei o que, vamos lá. Eu tinha alguns planos com os amigos, falei, não vai e tal, vamos esperar eu voltar que a gente organiza e nós vai pra essa situação aí. Tô eu lá dia 20, eu acabei com o Natal da minha família. Minha tia me acordou, nunca vou esquecer, minha tia me acordou me dando um tapa nas costas. Pão! Eu falei, que negócio que é esse? O que você fez? Todo mundo desesperado, minha avó chorando. Acho que aquilo foi uma coisa, sabe, tipo, eu acabei com o final de ano da minha família. O que você fez? Tá todo mundo te procurando e polícia atrás de você. Naquele tempo tinha os justiceiros, né? Que é o pessoal fala os pés de pato. Você vai mexer com fulano, não sei o que, fulano tá preso e fizeram... Foi uma... Meu Deus. Os caras montou, mas tipo, foi milhares de... Parecia que foram pegar o chefe da facção criminosa. Né? Ficou um negócio terrível lá, o bairro alta lá. Periculosidade. Sim, e era só adolescente rebelde. Não era nada daquilo, né? Eu nunca tive coração ruim. Eu era apenas um adolescente deslocado. Eu nunca tive coração. A não ser esse amigo meu aí, já era meio sangue. De fato que eu tinha que controlar ele em diversas situações. Ele era ruim. E eu me lembro que num contexto dessa fase aí, eu ganhei esse livramento extraordinário. Quando eu vim, minha família deixou eu em Santa Isabel, fiquei escondido em Santa Isabel, quando não podia vir pra cá de jeito nenhum pra Mauá, não podia pisar em Mauá. Morei com um primo meu que é bilionário, fiquei um tempo com ele e tal, mas não adiantou, voltei pra cá, né? Mas essa adolescência foi muito, muito complicada. E essa passagem de R$50 foi o livramento que Deus tinha preparado. Eu acho que foi um sinal, né? Um sinal de que tinha uma mão ali por detrás. Que nem eu falei pra pastora. Foi muita... Só hoje que eu me dou conta dos livramentos que eu tive. Porque nenhum jovem que tá... Você pode perguntar para qualquer jovem que tá hoje no crime. Ele pensa que ele é o picadilha, que ele é o malandro, que ele é o veaco, que ele é o ligeiro, que ele é o cara. É a mão de Deus livrando. A gente só tem essa ciência quando a gente conhece que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Porque enquanto você tá no mundão, eu sou o malandro das ideias. Ninguém me pega. A gente tem essa... Sim. A gente pensa que a gente é que tudo aquilo é por nossa causa, Você né? tá entendendo que a gente é malandro, que a gente é veaco, que a gente é desenrolado, a gente tem proceder que nada, é a mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Eu já vi cada situação. Eu já vi... Uma vez eu tava com um pessoal aí do crime numa favela que eu nem conhecia. Lá no Jardim Lenise, olha onde eu tava, em Guarulhos. 3 horas da manhã, com os caras mais pedidos que tudo, os caras ruins. Rapaz, nós em cima de um barraco, numa laje, e o beco assim embaixo, os polícia passando por baixo assim. Eu falei, meu Deus, aqui eu não saio hoje. Esquece. E sabe, os caras, da mesma forma, os matadores, uma vez os matadores foi pra pegar a gente. É aquilo que Deus cega os teus inimigos, né? Cega. Deus cega. Até hoje, então essa palavra bondade e misericórdia te acompanharão todos os dias. Todos os dias. Hoje eu tenho essa ciência dessa bondade e misericórdia. Quando eu pensava que era eu. A última vez que eu aprontei na minha vida, eu saí pra roubar, e eu, tipo assim, eu roubava, tinha vez que era pro hobby, né? Tá dando o que fazer, vamos ali roubar alguma coisinha. Sabe, tipo, Tô aqui de bobeira. Vamos ali atrasar a vida de alguém, né? Tinha um amigo meu, nunca vou esquecer, tava no churrascão e tal, não sei o quê. Aí um amigo meu chegou estressado, discutir com a mulher, não sei o quê. Eu falei, mano, tem uma terapia legal. Falei, vamos ali roubar uma moto. Não, pegamos a pistola, saímos andando de a pé. Nossa, coisa certa. Vamos sair. E tal. Me lembro até
andando, não dá. Não, isso aqui não dá. Não, isso aqui não vai dar certo, tal. Porque eu era sistemático até pra isso, né? Qualquer coisa também. Nunca fui aventureiro, assim. Era frio e calculista. Pensava muito bem nos prós e nos contras, nos ônus e nos bônus. Sim, pensava em tudo. analisava bem a situação. Não, lógico. E nisso que aconteceu. Eu me lembro que eu pegamos uma moto e eu falei pro menino assim, falei, mano, é o seguinte, nós sempre fazer uma situação, não deu certo. Eu te prometo, a sua moto vai estar em tal lugar. E eu só queria pegar a moto do cara pra voltar pra casa. Eu não ia desmontar a moto, não ia fazer nada. Eu falei, sua moto vai estar em tal lugar, você pode ir lá pegar, só quero voltar pra casa. Rapaz, a moto não cortou a gasolina no meio da avenida principal de Mauá. Meu Deus. E nós largamos aquela moto, eu e o menino no meio da rua, e saímos correndo, e carro buzinando, e eu com um revólver segurando, ele foi pro lado, sabe pra onde eu entrei? Na igreja. Eita. Eu entrei na igreja e pedi pro irmão da igreja lá, contei uma mentirinha, que meu pai tava passando mal, não tinha como, se ele podia me dar uma carona e me levar pra casa, olha só. Meu pai tava tendo um infarto. Então, essa foi a última vez que eu tava com um pressentimento ruim, sabe? De alguma coisa que ia dar errado. Mas a grande verdade de tudo e a virada foi a insatisfação com as coisas. Quando nada mais preenchia, sabe? Isso é uma coisa muito interessante, né, pastor? Porque as pessoas que vivem essa vida, né, dissoluta, negligente, né, completamente aí lançada à sorte, elas têm a ilusão de que elas são plenas e completas naquilo que fazem, naquilo que são, né? Mas eu acho que vai chegando um dado momento que o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai diminuindo a saída do funil, né? Parece que começa de uma forma, e aí no final a coisa vai estreitando, vai ficando cada vez mais difícil. Você falou que te faltava alguma coisa. Você acha que antes você também te faltava, mas você não percebia? Ou já faltava, mas agora, né, quando você chega para esse start, piorou? Pastor, eu acho que sempre faltou, né? Eu gosto muito de uma fala do pastor e escritor Max Lucado, que ele vai dizer assim: você não pode ser qualquer coisa que você queira ser, mas você pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Top. Você não pode ser tudo o que você queira ser, mas você pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Então eu acho que sempre faltou Cristo. Porque hoje minha vida, ela financeiramente, você pensa que eu ligo pra tênis hoje? Não. Hoje, quando chega... No meu tempo, antigamente, meu negócio era um Globo, era um DVS, era a calça da Volca, era a blusa da MCD. Se eu olhava pro meu guarda-roupa, quantas vezes eu ganhei presente de aniversário de roupa que não era de marca, eu não usava. Eu só andava como? Só grife. Só andava... Hoje, eu nem ligo. Lógico, a gente anda alinhado porque faz parte, né? Sim. Mas se é grife, ou se não é, eu compro roupa na Torra. Eu compro roupa nas lojas populares. Eu até brinco um tempo que eu falo que eu andei muitos anos da minha vida com a roupa da marca Simidão. Né? Simidão eu uso. Não, mas então, eu sou abençoado por isso. Olha meu tênis aqui, ó. Esse meu tênis é R$4.000. Me deram. Esse jaco também, ó. Olha aí. É tudo... Porque eu tenho esse meu primo abençoado, eu louvo a Deus que eu tenho um primo bilionário. Ô, glória. E ele é do meu tamanho. Ô, maravilha. Então, até porque a sua estatura é fora dos padrões, então né? sempre chega lá um Salvatore Ferragamo. Olha. Sempre chega lá um Hugo Boss. Olha a bondade, a misericórdia. Não, sim, bondade e misericórdia. Um dia eu ganhei um terno dele da Prada de R$16.000. Meu Deus. Aí o pessoal vê o cara pregar, rapaz, aí chegou um esse pregador. tem dinheiro. Chegou um pregadorzão, na verdade. Então Deus faz essas coisas. Mas hoje eu não ligo. E é o que eu tento fazer hoje com meu filho. Meu filho tá nesse negócio, quer andar na roupa da moda. E eu tento falar pra ele que vai chegar um tempo que isso aí você vai ver que é mera futilidade.
Eu tô tentando bloquear ele sobre isso, o mais velho, o de 15 anos, que ele tá nessa pegada, né? Quer ter o cabelo da moda igual e tal. Eu gosto muito, eu li um livro, eu não vou me lembrar agora o autor dele, mas o livro é A Mensagem de Paulo para o Homem de Hoje. Charles Dodge. Charles Dodge é o autor. A Mensagem de Paulo para o Homem de Hoje. E ele vai falar sobre Paulo ainda como um adolescente judeu na cidade de Tarso. Um adolescente judeu em uma cidade gentílica, cosmopolita, em uma cidade além e aquém da sua cultura, porque Tarso era a cidade acadêmica. Então, além de Atenas ser o centro da cultura, né, Tarso era o centro da educação, Tarso, e assim como Alexandria também, que era onde se tinha a maior biblioteca. Então, aonde Paulo ou Saulo foi instruído, vamos trazer dentro de um contexto, um menino judeu, e todo menino judeu tinha roupa diferente, cabelo diferente, costume diferente e alimentação diferente. E ele vai dizer aos filipenses, dentre os da minha idade, eu excedia em judaísmo. E aquilo que hoje nós viemos conversando no carro, dessa geração desconfigurada, essa geração que perdeu o valor, eu tento falar isso pro Pedro, meu filho mais velho, eu falo assim, filho, como eu queria estar no seu lugar. Eu também. Como eu queria ter um pai. Imagina se meu pai fosse um pregador, se meu pai fosse pro monte. Eu chamo meu filho para ir pro monte comigo. Eu chamo meu filho para orar comigo. Eu chamo meu filho para ler a Bíblia comigo. E quando eu leio e explico para ele, a gente faz um bate-papo, a gente faz uma didática, né? Como eu queria ter isso. Verdade, eu também. Eu queria. Se tem uma única coisa que eu tenho inveja, é quando eu ouço um testemunho de um jovem que é virgem, que é filho de pastor, que é criado até a cor da pele dele é diferente. Até a cor da pele dele é diferente. Porque desde uma alimentação, de um cuidado, é aquilo que Daniel, Misael, Sadraque, Mesaque e Abdenego, né, Daniel e seus amigos, a diferença em tudo. Então eu até falo pro Pedro, se eu tivesse a sua idade, pena que a gente não consegue voltar mais. Já foi. Mas aí entra aquilo que Schopenhauer vai dizer, né? Que a vida pode ser dividida em dois pêndulos, a ânsia de ter e o tédio depois que se possui. Depois que se possui. Né? Eu quero ter, faz de tudo para ter, mas quando tem, enjoei. Perdeu a graça. Eu acho que isso resume muito a geração de hoje, né? Cheios de expectativas, mas ao mesmo tempo completamente frustrados. Né? E vazios. Então ele tem essa eu tento falar para ele, não seja igual. Não seja igual, não se compare. E isso eu trouxe para o meu ministério. Uma coisa que eu aprendi a valorizar. Me fez valorizar o meu ministério. Né? E no começo do tempo da pregação, rapaz, eu não deixo ninguém palpitar se eu preguei bem ou se eu preguei ruim. Lógico, eu tenho amigos meus que a gente trabalha dentro de um conceito de crítica construtiva. Sim. O que você acha que dá para melhorar? Errei ali tal ponto. Fiz um comentário errado. Não, errei naquela interpretação. Ou, se tem uma situação... Mas isso são entre amigos, um ajudando o outro, moldando. Eu não tenho problema nenhum de ouvir uma crítica de um amigo que tá me dando um norte para ser aperfeiçoado. Agora a gente, porque achou que eu não agradei a ele, eu não tenho essa inferioridade mais de me comparar com ninguém. Essa necessidade da aceitação. Não, o quê? Hoje eu prego isso veementemente sobre a gente entender a nossa personalidade diante de Deus. A gente é único, temos digitais únicas, temos as íris dos olhos únicas, nem os gêmeos univitelinos são idênticos 100%.
Só que as pessoas querem tanto se comparar. Ai, que tem que ser igual, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser, sabe? As pessoas imitam as pessoas em tudo, né? Eu acho que, tipo assim, você copiar alguma coisa é produtivo. Agora, você querer ser igual e ver a vida de alguém, não dá. Não, aí não. Não é verdade? É. Eu tenho falado isso pro Pedro sobre isso, que eu acho que isso foi uma situação da minha adolescência, quando eu quis viver uma vida que não era minha. Aí entra aquela fase do Max Lucado, você querer ser e não vai ser. Porque Deus te fez para ser outra coisa. É o episódio de Davi. Não dá para matar um Golias com espada de Saul. É pedra e funda. É o que você tem. E é o que você é, né, pastor? Mais do que o que a gente tem, é a essência que Deus nos fez para ser, né? E quando cada um descobre a sua verdadeira essência, ela passa a ser um ser humano pleno dentro daquilo que Deus o formou para ser. Eu sempre falo, até nós fazemos toda a última terça-feira a palestra sobre saúde mental, e eu sempre digo para todas que Deus chamou a cada um de nós de forma realmente individual, mas ao mesmo tempo deixando claro que nós temos algo peculiar, único, né, que foi depositado em cada um de nós, que uma vez que a gente realmente entende, compreende e caminha, né, diante daquilo que nós carregamos, nós vamos se tornar um ser humano saudável, emocionalmente, né, psiquicamente, na nossa personalidade, a nossa família, tudo que nós fizermos vai ser bem sucedido, porque não é mais sobre o que eu faço para agradar o outro, mas é sobre o que eu sou, né, e sobre o que eu carrego. Então, eu acho que isso tem que ser muito dito, inclusive para os nossos adolescentes, que essa fase de que eles acham que conseguem, fazem tudo, dão conta de tudo, e aí quando percebem que não dão conta de tudo, aí vem aquela demanda da frustração. E achar que não tem consequências nas suas ações. Não tem consequência, né? Não tem consequência. Você falou que você passou a sua adolescência nesse caos emocional, né? No meio de drogas, bebidas e noites. E em que momento, pastor, se deu aquela virada de chave? Bom, isso aqui para mim não dá mais, eu tô cansado. Como foi isso aí? Pastor, foi uma coisa muito extraordinária, né? Eu me lembro que uma determinada noite, minha avó já estava por aqui comigo, né? De tanto trabalho, de tanta preocupação, reclamação, e tipo assim, só esperava a má notícia, né? Minha família só esperava a má notícia. Uma hora ele vai e não volta. É mais ou menos assim. E minha avó, mais uma vez, era uma prática dela, né? Colocar para fora de casa. Ela colocou para fora aquele dia. E eu me lembro que naquele tempo, né? Não me lembro o ano direito. Não vou me lembrar. Mas naquele tempo não se sacava mais dinheiro depois de meia-noite. Você lembra disso? Sim. Você não sacava mais dinheiro. Então se tivesse dinheiro você tinha, senão você só depois do horário você conseguia sacar o dinheiro. Eu tinha um dinheiro na conta. Eu tinha um dinheirinho na conta. E aquele dia eu saí e tal, tava com os amigos, abre aspas, os amigos, e rolê, e baile e tal. Falei, não vou poder ir pra cá. Não, você vai ficar na minha casa, etc e tal, e tal, e tal. Mas acabou o dinheiro. Já era meia-noite, 1h. Acabou o dinheiro naquele momento. Tinha amanhã. E os amigos que falou que eu ia dormir em casa começou a se esquivar um por um. Olha. Né? Foi quando eu me encontrei sozinho. Numa noite fria. E aquela noite que chega a ser sinistra. Eu moro ali divisa de Mauá com Ribeirão Pires. Então é muito comum ali neblina. Né? Muito comum. Aquele clima estranho. Subir lá pra cima sozinho na rua, deserto de madrugada. Eu deitei em cima de uma mesa de sinuca. E ali eu falei, aqui eu vou dormir. Essa mesa de sinuca. Nisso chegou um carro. Meu primo e um amigo dele. Tinha ido pro encontro, tava empolgado, igreja e tal. Meu primo, o que você tá fazendo o que aqui? Não, tá. A avó colocou pra fora de casa. Não, você vai pra casa e tal.
Não, não quero incomodar ninguém. Não, você vai pra casa e tal, não sei o quê. E meu primo foi e levou pra casa. Meu tio me acolheu, meu tio ficou revoltado. Como que fez isso, tal? A partir de hoje você pega suas coisas e mora aqui. Meu tio já falecido, mas me acolheu. É um dos únicos tios também que tem uma pancada de filho. Acho que esse aí também teve 7. Acho que 6 filhos ele tem, meu tio Mi. E tipo assim, no outro dia, meus primos o meu primo e esse amigo dele ia encher uma laje dos irmãos da igreja. Os irmãos fizeram um mutirão e encheram uma laje na casa de um irmão da igreja. Sim. Aquele é de praxe, né? Laje, churrasco. Churrasco, claro. Onde tem crente, tem comida. Onde tem laje, tem churrasco. O meu pensamento, né? Não foi nem o crente. Onde tem laje, tem churrasco. Eu falei, quer saber? Eu vou pro churrasquinho, faço a boa lá, depois da noite tô recuperado e vamos pro rolê de novo. Mas naquele lugar que eu via que não tinha competição, ninguém era mais que ninguém, todo mundo ajudando o outro. Eu nunca vi, não vi um cara enrolando, não vi um cara se aproveitando do trabalho do outro, eu não vi um cara, era todo mundo ali uniforme, todo mundo em concordância, um ajudando o outro e brinca. E não tinha cerveja. Eita. Eu nunca pensei que as pessoas poderiam ser felizes sem álcool. Olha aí. Era refrigerante e churrasco, e falei, rapaz. E eu vi uma alegria desejável e invejável. Eu vi abrir no olho daquelas pessoas. Eu vi a paz na vida delas. Coisa linda. Aí eu fui pro culto. Ele chamou para ir no culto. Eu falei, vamos pro culto. Eu falei, vamos. Rapaz, aquele dia, se você me perguntar a mensagem que o pastor pregou, eu fico triste de não saber. Eu queria saber. Mas a única coisa que eu sei é que aquela mensagem marcou a minha vida. Eu não me lembro o texto, mas eu sei que aquela mensagem falou a minha vida inteira. Meu Deus. E ali eu levantei a mão, falei, eu quero essa alegria aí. Eu quero essa paz. E dali, sabe, recebi uma bênção maravilhosa. Maravilhosa, mas uma paz tão grande. E foi cada experiência, pastor Viviane, cada experiência. Você tem uma noção? Eu me converti, eu nunca fui um cara de ler nada. Em 3 meses, eu li o Novo Testamento inteiro. Meu Deus. Em 3 meses, eu li o Novo Testamento, eu comia a Bíblia, assim. Tinha a Bíblia do meu tio lá, né? Eu comia a Bíblia, sabe? E aquilo, eu fui me conectando tanto, e me aprofundando de verdade. E assim foi a virada de chave. Eu acho que a virada de chave foi a apresentação de Deus para mim, foi amor à primeira vista. E você tinha quantos anos, pastor? Pastor, eu acho que era 19. 19. 19, 20. Porque foi, tipo assim, foi muito conturbado, né? Logo a minha conversão também. Eu acho que o inimigo muito que lutou comigo, porque no dia que eu aceitei Jesus, assim, ó, a mãe dos meus filhos aceitou junto comigo. Você já era casado? Não, eu conhecia ela também da balada, na rua, né? E aí ela fazer o quê? Tava batendo um papo, ela também triste, que a mãe dela colocou ela pra fora e tal, uma história muito quase que idêntica. Eu vou num culto ali. Vamos lá então, tá bom. E no mesmo dia nós dois começamos a caminhar na igreja. E, tipo assim, a gente se conectou, né? Como amigos, não como casal. Mas acabou que surgiu esse sentimento depois entre a gente, né? E ultrapassamos, pulamos algumas barreiras, algumas etapas. Você foi onde nasceu o Pedro Henrique. Então o Pedro Henrique está muito associado à minha conversão. Tipo assim, em questão de 3 meses ela estava grávida. Depois que eu me converti, acho que 3, 4 meses ela estava grávida. Mais ou menos isso, né? Então o Pedro Henrique hoje tem 16, eu não sou bom de cálculo. Mas eu fico com 19, 20 anos que eu comecei a ir para a igreja. Foi nessa fase aí. E aí você falou que casou e aí o seu relacionamento também não foi lá dos melhores. Você atribui isso aos traumas da sua infância ou não? Pastora Viviane, eu acho que, vamos lá, eu acho que muita coisa tem a ver com irresponsabilidade, acho que
falta de orientação. Eu tenho pregado hoje sobre isso, devido àquilo que eu aprendi como experiência, mas também pela informação que a gente adquire através da leitura, né? Então eu acho que eu quis cobrar dela uma coisa que ela não ia ser e ela cobrou de mim uma coisa que eu não seria, né? Ela também teve uma instrução também totalmente desestruturada da parte da mãe e tal. Gente, também nunca deu certo, na verdade. Mas o grande equívoco foi a falha. Caiu, e eu acho isso horrível. Eu acho que hoje a igreja precisa corrigir isso, porque caiu, eu tenho que casar. Meu, olha que casamento que deu. Caiu, tem que casar? Como assim? Lógico que hoje, se você olhar para um conceito mais antigo, antigamente se casava por amor? Não. Eram casamentos arranjados. O pai ia lá, falava, você vai casar com teu filho. Acordo de terras, etc e tal. Hoje, essa geração se dá o luxo de casar por paixão. Sim. Né? Por beleza. A minha avó ainda falava para mim, eu casei com o seu avô assim, não gostando dele. Mas aprendi a gostar e a respeitar. Né? Então eu e a mãe dos meus filhos, eu acho que foi muita falta de informação, apesar que depois de 7 anos de casado, 8, a gente frequentou, eu acho que umas 4, 5 palestras. 4, 5 palestras para casais. Mas já estava muito desgastado já. Muito desgastado. Já estava saturado. Porque ela tinha um gênio muito forte. Tipo, por exemplo, ela era muito agressiva. Muito agressiva. Então, tinha vezes que eu aguentava. E, sabe, uma coisa que era da família dela, coisa que ela via, mas tipo assim, e era desse tamanho assim, ela vinha pra cima de mim e eu aguentava. Só que chegou um tempo que já virou troca. Eu parei de aguentar e comecei a devolver. E ficou esse, sabe, uma coisa muito, muito, muito horrível mesmo. E aquele negócio, sai da igreja e tal. O que desses 17 anos fez com que eu tivesse várias recaídas. Várias recaídas, né? A gente discutia e se agredia. E aí eu ia com raiva, descontava na onde? Porque eu nunca saí para usar droga para me divertir. Eu saía para usar droga para me refugiar. Sim, como fuga, né? É o que eu falo para algumas pessoas, a mente do dependente químico, que eu falo, não tenho vergonha de falar. Eu me considero até hoje um adicto, um dependente químico, meu cérebro é doente. Então hoje eu tenho que me reconfigurar constantemente. Aí o pessoal fala, mas o Jesus não liberta? Lógico que liberta. Claro. A libertação de Cristo, ele dá consciência que você... Tem um monte de gente que você pergunta, tá fumando, tá bafando do lança-perfume, tá cheirando... Mas tá preso naquilo e acha que tá normal. Eu sou liberto a entender que aquilo já não faz bem pra mim. Então essa é a grande libertação. Sim. A libertação é essa. Isso é a liberdade, né? Essa é a libertação. Quando você entende que aquilo faz o mal pra você. E você entende que só que biologicamente o corpo Sim. tem essa dependência sobre isso. Corpo e o cérebro, né? Então, durante muito tempo, aí era assim, o ciclo. A gente brigava, ela me agredia, eu com raiva saía e usava droga. E todas as vezes que eu usava droga, tipo assim, era dilacerador. Acho que a palavra certa que eu posso usar aqui... Era com intensidade. Eu era estrupado emocionalmente. Eu nunca saí pra me divertir, nunca saí pra sair com mulher, nunca saí... Eu não tem um lugar desse São Paulo quando eu usei droga, sozinho. Na época eu era vendedor de livros, vendedor ambulante. E tipo assim, só quem vive a madrugada sabe o que é se arriscar. Sim. E eu me arrisquei tudo quanto você imaginar, no Capão Redondo, Tapecerica da Serra, Zona Norte, Guarulhos, já andei aqui dessa Sapopemba, da Moca até o Elba de a pé na madrugada, sozinho. Meu Deus. Porque eu não queria ir pra casa. Você entende? Gastando dinheiro do pão, do aluguel, gastando dinheiro, naquela raiva, só que no outro dia, besteira que eu fiz. Aí veio o remorso, né? Sim, aí o que acontecia? Tá à noite, tá com mulher, aí ela ia sair com alguém. Então olha o ciclo. Nossa. E tipo assim, saía logo com um conhecido pra me provocar. Olha, então foi 10 anos, aí tipo assim, porque aí tinha mentalidade.
Não, mas a família, tem que lutar pela família, tem que lutar pela família. E a religião, vamos ser sinceros, quantas mulheres hoje, a irmã tá na igreja, mas não pode cantar, não pode por quê? Porque ele é casado, mas o marido não quer casar, e ela é excluída, ela não é abraçada, ela é rejeitada. E ela vai, por causa de alguém. Tem gente que está na igreja hoje. Não, mas a mulher sofre abuso, a mulher apanha, a mulher é maltratada. Eu namorei uma menina que o pai dela um dia puxou, o pai dela não gostava de mim, puxou o tufo do cabelo da mãe dela, que saiu, a mulher ficou careca assim. Meu Deus. Porque não gostava de mim. Então Jesus. Tem muita gente ruim. Mas por quê? Não, mas tem que lutar por quê? Como alguém vai lutar por uma coisa se ela está quase correndo o risco de perder a vida dela? Sim. Não é verdade? Ainda existe, é muito estigmatizado ainda, né? A questão, o conceito cristão. Até ontem, pastor, nós fizemos aqui toda a última terça-feira do mês, inclusive eu quero convidar vocês também para acompanhar esse trabalho. Toda a última terça-feira do mês nós fazemos um trabalho sobre saúde mental, sempre com um tema pontual, mas embasado na palavra de Deus. E uma das coisas que nós temos trazido aqui com bastante frequência é exatamente essa construção psíquica, né, que a Igreja de Cristo hoje precisa adquirir, que é esse pensamento de que aquilo que nos trouxe de lá para cá é válido, foi muito bom, mas ainda é muito engessado. Essa missionária que esteve conosco ontem, que é uma terapeuta, ela disse que sofreu anos, pastor, tentou suicídio, passou a vida inteira amargurada, angustiada, porque ela era estéril, e a igreja dizia para ela o tempo todo, não, você tem que crer, você vai gerar, você vai gerar, você vai gerar. Ela falou, e claro, você quer gerar, né, você está casada, ela falou, fiquei 10 anos tentando gerar, e eu não conseguia. Ela falou, a ponto de eu colapsar, eu entrei numa depressão profunda, e pensei realmente no suicídio, né? Em diversos momentos da vida. Então, essa coisa de, não, é estéril, tem que gerar. Não, tá casado, tem que permanecer em detrimento do que tá vivendo. Isso é muito adoecedor. Essa proposta, vamos trazer esse ponto de vista da esterilidade, é muito retrógrado, porque é você colocar um conceito, até mesmo veterotestamentário, do Antigo Testamento, de que qualquer pessoa estéril era tido como maldita. Uhum. E quando Deus constrói o seu caminho? Quando Deus chega em Abraão e fala assim, deixa tudo, sai da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala para Abraão, e a palavra fé definida no Antigo Testamento, é a conotação da palavra hebraica emuná, que é alguém que pisa, ainda que não vendo o chão, mas tendo a convicção que Deus colocará uma plataforma para quando ele apoiar a planta dos seus pés. Glória a Deus. Você entende isso? Então Deus dizendo, Abraão, sai da casa do teu pai, sai da influência. Olha. Sai de toda a segurança, de todo o conforto. E o texto vai dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Né? Aquilo que Deus tem para fazer para nós, todos, a gente, lógico, tem que seguir o protocolo. Estudar, fazer o diploma, correr atrás do sucesso financeiro. Isso aí é o básico. Mas se Deus quiser reverter a história, tudo que você estudou de psicologia, eu de teologia, qualquer recurso financeiro, projeção, Deus pode descapitalizar a gente de uma noite, como fazer de um dia tornar alguém ser tudo aquilo que ele nunca imaginou ser. Coisa linda, né? Isso é incrível. Mas a igreja tem essa mentalidade, né? Tem. Então vamos lá. O irmão não tem um carro? O irmão não tem uma casa? Não tá em pecado, hein? Deus não tá... Teologia da prosperidade. Exato. O irmão não é próspero. Como o irmão não é próspero? Eu não sou próspero pelo que eu uso. Exatamente. Eu tenho uma pregação que eu falo sobre isso. Depois que eu passei pelo divórcio, meu ministério se pautou muito sobre essa área de reconstrução. Eu tenho diversas mensagens sobre reconstrução. Sabe, eu entendi hoje, eu entendi que Deus ele tem uma voz profética para cada tempo. Hoje a minha voz profética
é para a reconstrução. Eu não vou na igreja de ninguém pregar e bater no rebanho dos outros. Eu vou ajudar pessoas a reconstruir a sua vida. Glória a Deus. Não é a alisar ou alisar ego. Não. É ajudar as pessoas a ser orientadas debaixo da palavra de Deus. Então, desde quando eu passei o episódio do divórcio, passei por uma depressão profunda, bem profunda, que eu perdi 40 quilos. Meu Deus. E a corrida, né, o exercício, né, que eu corro até hoje, me trouxe novamente essa autoestima. Eu voltei com essa visão de reconstruir em tudo. Reconstrução constante. E aí eu entendo que, de uma palavra que Deus me deu, eu não sou abençoado pelo que eu tenho, mas eu sou abençoado pela palavra que está sobre a minha vida. Glória a Deus. Você conhece a história de Zacarias? Sim. O profeta Zacarias? Uhum. A maior história de Zacarias não é aquilo que ele escreveu no capítulo do seu livro profético, mas é o subjacente. No capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver lá. E no 30º ano do rei Dário, Deus falou com o seu profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Deus está falando de 3 gerações. Ido, o avô de Zacarias. O nome Ido da língua hebraica significa homem amado por Deus. O homem a quem Deus ama. Ido era tão grato a Deus pelo amor que Deus tinha por ele que ele decidiu manifestar sua gratidão colocando o nome do filho de Baraquias. Baraquias significa homem abençoado por Deus. Coisa linda. Então Baraquias, vocês sabem, claro que todo nome no Antigo Testamento principalmente é carregado dentro de uma representatividade. Sim. Ou um fato político, ou uma crise moral ou espiritual, ou um acidente sísmico, cósmico ou terrestre da época. Todos os nomes tinham um grande significado, ou até mesmo um ato que a pessoa sentiu, no caso de Jabes, no caso de Isaac, no caso de Moisés, e por aí vai. Nós estamos falando de alguém que está representando bênção, prosperidade, sucesso, confirmação de palavra. Porque se eu falo, a pastora Viviane é abençoada, eu vou fazer uma leitura externa daquilo que ela representa. Sim. Qual que é a casa dela? Qual que é o tipo de roupa que ela usa? Quais os lugares que ela acessa? Qual que é a bênção que ela representa? Aí nós estamos falando de alguém que representa tudo isso figurativamente, mas que agora foi para Babilônia. Olha aí. Geograficamente, fora da promessa. Aí quando você vê Salmo 137, e a senhora que gosta de psicologia, nós vamos falar de alguém que está melancólico, depressivo e amargurado e completamente confuso, junto aos rios de Babilônia. Quando fala Babilônia, fala fora da promessa. Lugar de punição, lugar de sentença, lugar de acerto de contas com Deus. Meu Deus. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, condição emocional, tristeza, amargura, lembrando-nos de Sião. Por quê? Porque a gente só valoriza aquilo que tinha quando nós não temos mais. Meu Deus. Tem muita pessoa hoje que está no bar, está no boteco, está na droga, está na bebida, pensando, se eu tivesse na igreja ainda, olha aí, eu faria melhor, eu faria diferente, eu me esforçaria mais. Então a Babilônia traz toda essa memória de lugar de sentença, tristeza, amargura. Aí quando você vê a estrofe 2 do Salmo 137, é aquilo que o diabo e Babilônia quer fazer com a gente. E no meio do salgueiro penduramos nossas harpas. Porque o diabo não quer só entristecer a gente. Verdade. Ele quer fazer que a gente pare. Verdade. Eu gosto muito, mas toda vez que eu vou no monte eu choro. Ludmila Febre. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Então toda vez eu lembro desse louvor, porque o objetivo do diabo é fazer a gente parar. Aí você vai ver alguém que representa prosperidade, riqueza, confirmação de promessa, estando em lugar de sentença, num lugar totalmente de reconfiguração, porque Babilônia altera nome, altera identidade, altera postura, altera pensamento. Meu Deus, é isso. Altera tudo. Aí nós vamos ver alguém, mas espera aí, ele representa a bênção. Aí você vai na estrofe 4 ou 5 do Salmo 137, aí vai os babilônicos dizer assim, depois que penduraram a harpa, canta aí.
Um cântico de Sião para a gente se alegrar? Olha aí. Você está falando para um desistente cantar um cântico. E quando eu falo de cântico do Antigo Testamento, não estou falando dos louvor de hoje, não. Não. Que mexe com a nossa alma, mexe com o nosso ego. Estamos falando de cânticos que mexem totalmente com a grandeza de Deus. Poesia hebraica, cântico de Moisés e Miriam. E Deus abriu o mar vermelho e fez o povo passar em seco. Meu Deus. Cântico de Débora e Baraque. Deus fez o povo entrar na terra prometida e nenhuma de sua palavra caiu por terra. Glória a Deus. Cântico de Ana, e até a estéril que não gerava gerou 7 filhos. Gerou 7 então filhos. nós vamos ver o Deus que faz, o Deus que cumpre e o Deus que prospera. Graças a Deus. Aí só que nós estamos falando um homem que representa, um levita, pendurou o instrumento, aí vem alguém e fala, canta do Deus que faz, canta do Deus que cumpre e canta do Deus que prospera. Aí o levita vai dizer, como entoaremos um cântico ao Senhor em terra estranha? Esse é o cenário de Babilônia. Aí nós vamos ver alguém que representa tudo isso, prosperidade, promessa, virtude em Babilônia. Mas espera aí, mas você não serve a Deus que faz? Cadê você agora? Você não serve um Deus que cura a sua esterilidade? Por que você não gera? Você não serve um Deus que restaura? Por que você vive nessa prova, nessa luta, nessa escassez, né? nesse ambiente de reprova, de privação? Aí Baraquias dá o checkmate do que é ser abençoado ou próspero. Porque ele também tem um filho em Babilônia. Aí ele põe o nome de Zacarias. Porque enquanto Ido significa homem amado por Deus e Baraquias abençoado, mas quem olha para ele não vê bênção nenhuma, ele libera de fato o que é bênção. Põe Zacarias. Porque o nome Zacarias significa o Senhor ainda se lembra. Aleluia. O que ele quer dizer, pastora Viviane, é que eu não sou abençoado pelo que eu tenho, mas eu sou abençoado pela palavra que está sobre a minha vida. Graças a Deus. E Deus se lembra de cada palavra. Mas hoje as pessoas têm muito isso. Estereótipo, né? É o momentâneo agora. Não, a irmã, tá? Eu passei por isso. Uma das crises do casamento que eu tive com a mãe dos meus filhos, pra você ter uma noção, a mãe dos meus filhos teve um caso com o baterista da igreja. Meu Deus. Já pensou isso? Com o baterista da igreja. Aquilo pra mim foi um cara que pra mim pegava na minha mão. Meu Deus. Pai dele foi quem me deu meu notebook. Um dos maiores investidores. Não sei se ele tava com ciúmes de mim, com raiva, não sei. Porque o pai dele me amava tanto, sabe? Eu não sei o que aconteceu, eu sei que mexeu muito comigo e aquilo. Eu tive uma recaída. A senhora falou pra gente ser rica em detalhes, né? Esse dia, nesse período, eu trabalhava de promotor. Todos os Carrefours do ABC eu trabalhava pela Kimberly Clark. Carrefour Anchieta, Carrefour Demarca, Carrefour Pereira Barreto, Oratório, eu trabalhava em todos eles. Eu era promotor. Papel higiênico Neve, Fralda Turma da Mônica. E aquele dia eu saí pra não voltar pra casa. Eu queria morrer. Meu Deus. Não mexeu. Eu já pregava já. Olha que forte. Não, eu já pregava já, conhecia. E eu lembro que aquele dia eu saí, estava indo atender o Carrefour Diadema. Tô eu no trem, já tinha tido uma discussão com ela, mas eu saí, era o dia que eu ia receber, eu saí, falei, quer saber, hoje eu vou sair, não volto pra casa, que a morte me pegue. Revoltado, eu tava totalmente, sabe? Não pensava em filho, você não pensa em nada. Não. Uma menina no trem me olhando, mas uma menina linda, não sexy, linda, como um anjo, linda. Ela me olhando, eu olhei pra ela me olhando, eu fiquei constrangido. Ela me olhou, falei, vai rolar um WhatsApp. Ela anotou um negocinho e me entregou um papel. E ela saiu do vagão em Santo André, eu saí atrás dela. Quando eu abri o papel, estava escrito assim, Deus manda eu te dizer. Adorei, gente. Essa foi a melhor. Estava escrito assim, Deus manda eu te dizer que ainda não é o fim da sua vida. Eita, Jesus, que coisa linda. Quando eu procurei aquela menina, cadê ela? Sumiu. Meu Deus. Eu não vi mais. Eu sei que eu fui trabalhar pisando em casca de ovo. No outro dia eu fui trabalhar, né? Já estava já meio alegre, mas ainda triste, porque ainda assim eu tive aquela recaída. Eu estava disposto a... Ainda a palavra, né? Estava completamente machucado.
No outro dia eu fui falar com o pastor da igreja que congregava. Pastor, aconteceu assim, tava com umas agendas. Eu tinha pregado na sede do campo na época, não era do Brás, era no Ministério do Berém, eu tinha pregado na igreja sede, estava em eminência no ministério. Pastor, tá assim, falando pro senhor, tal, pedindo uma orientação. Ele me expôs diante de toda a igreja. Oh, meu Deus. Ele não me tratou, ele não cuidou, ele apenas me excluiu. Olha bem, ele nem me disciplinou, ele me excluiu do ministério. Meu Deus. O que pra mim também foi um momento tipo assim que... Então eu nunca tive um pastor que olhasse a minha necessidade e se identificasse comigo. Muito pelo contrário. A maioria dos meus pastores acho que foi opositores. Eu tive 3 pastores e esses pastores foram do Brás. Foi quando eu vim pro Brás. Eu sou muito grato ao Ministério do Brás porque é a característica do Bispo Samuel, essa pegada de abraçar. Sabe, ele é muito acolhedor sobre. Não importa o que você fez, nós estamos aqui para cuidar de você. E foi o que aconteceu comigo no Brás. O primeiro pastor que eu tive era alguém que achava que queria aparecer. Eu no ápice do primeiro amor, orando, jejuando, lendo Bíblia, buscando a Deus e etc e tal. Comia até um gafanhoto. Comeu um gafanhoto? Comi um gafanhoto. Você acredita nisso? Eu queria muito, achava lindo. Eu nunca comi, mas... É crocante, é crocante e meio molhadinho viscoso, por dentro. Viscoso, mas gostoso. E escute isso aqui. Eu achava muito lindo, pastora Viviane, quando eu via aquelas irmãs entregando, aquele pessoal chorando, sabe? Achava muito lindo. Muito. Eu falei, eu quero esse negócio aí, hein? E eu indo no monte orando, jejuando. E na época eu estava lendo o Evangelho de João, né? E lá falava que o profeta João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Não sei se era um gafanhoto, se era um grilo, se era um bichinho mais ou menos daquele jeito lá. Eu vi ele no monte, coloquei na boca e mastiguei. Meu Deus. Disso eu falo. Foi lógico, não é uma via de regra, mas foi uma experiência, foi um ato de fé. À noite eu estava profetizando na igreja. Meu Deus. E foi uma profecia extraordinária. Deus começou a me usar de uma forma muito, mas muito extraordinária mesmo. Muito. Profecias profundas. Meu Deus. Esse negócio que esse pessoal fica hoje, CPF, revela nome, endereço de rua, isso é tudo ser vergonhice de Facebook. Cá pra nós. Infelizmente estão ganhando muito espaço, porque a grande realidade e objetivo do diabo hoje é descaracterizar e denigrir de fato o verdadeiro dom ministerial. Dom ministerial, exatamente. Deus não tem interesse, pastor Viviane, de revelar a sua rua para você. Se ele quiser revelar, ele revela. Sim. Assim como pode revelar o seu nome, como já aconteceu, mas esporadicamente. Eu já fui usado uma vez para falar o nome de um filho de uma mulher que eu nem sabia. Cheguei, passei a mão na cabeça do menino e falei, Davi, a mulher olhou para mim espantada. Eu nem conhecia o menino. Em São Vicente, no litoral. A mulher ficou espantada, dali desenrolou o rolo. Mas é uma coisa que, tipo, né, todo culto vai ter, todo culto. Sim. Não é uma coisa, isso aí, né? Só que as pessoas estão deturpando. Banalizando. É uma característica do inimigo, né? Para desconfigurar de fato, descredibilizar a igreja, que é o que futuramente vai acontecer trazendo o conceito de toda essa perseguição. Sim. Né? Porque a grande causa da perseguição da igreja vai ser o próprio evangelho. Verdade. Essa vai ser a grande verdade. E aí eu comecei a profetizar e tal, Deus me usando muito, mas eu jejuava. Acho que a maior fase que eu jejuei foi aquela. Jejuava brincando, amava, ficava no monte. O quê? E não tinha internet naquele tempo, né? Era só SMS, não tinha nada que chamava atenção. Era só Bíblia e tal, e alugava DVD dos Gideões. Aquela busca raiz. Pegava, tinha em Ribeirão, tinha uma locadora, alugava os DVD lá dos pregador, ficava o dia inteiro na conexão. Tinha a vigília do Ezequiel Pires, que a gente vinha e entrava na locomotiva, era coisa maravilhosa. Só que, quando Deus começou a me usar, eu fui reprimido. Em vez do pastor da igreja me orientar, me acolher, me abraçar e ver talvez um possível potencial, porque, me perdoe, porque o jovem que eu fui, hoje está muito pouco tempo. É aquele texto de Moisés para Josué. Quem me dera, Josué, se todo Israel fosse profeta. Quem me dera se todos profetizassem.
Hoje eu vou pregar nos congressos. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Não vem um jovem. Não vem. Irmão, quem seja do Espírito Santo? Já olham pro outro. Porque eles têm vergonha de sair na mídia. Sim. Né? Aí você pergunta, quem quer tirar a foto? Todo mundo quer ir. Ninguém hoje quer pregar, mas quer fazer parte do departamento de mídia. Sim. Você consegue entender essa diferença? Sim. Né? Então, eu fui reprimido ali, o pastor fez uma reunião e tal. Depois o outro também, sabe? Eu não sei se isso forjou, não sei se foi um tempo de Deus para me forjar, para me preparar, mas eu nunca tive alguém que me lapidasse, que me orientasse. Forte. No primeiro casamento que eu tô falando, né? Sim. Então, nunca teve um bate-papo, nunca recebi uma visita, um aconselhamento. Tendo em vista que isso já desde a infância, né? Faltou essa orientação. Sim. É que até então não tinha essa informação, sim, dos gatilhos emocionais, de tudo que possa estar no nosso subconsciente. Isso eu aprendi depois e com uma leitura que eu li, um livro do Daniel Polanco, né? Que, não sei se a senhora já leu, Temperamentos e Comportamentos. Os 5 nomes de Deus em temperamentos e comportamentos. É um livro extraordinário. Fala toda essa ideia do fleumático, melancólico, toda essa carga genética que a gente traz, né? Então, eu nunca fui podado. Nunca fui podado. Hoje sim eu sou. Hoje meu pastor ligou para mim, né? Eu falei para ele sobre uma dúvida que eu tinha, sobre uma função que eu preciso exercer e tal. Então me ligou, me deu um norte, etc e tal. Mas naquele tempo ninguém nunca me ensinou a pregar. Ó, esse é o caminho aqui, ó. Faça isso. Ninguém nunca me ensinou a fazer uma agenda. Ninguém nunca me ensinou a me comportar diante. Eu fui aprendendo com a vida. Que nem é perto de todo mundo que se fala qualquer coisa, não confia em qualquer pessoa, como se comportar no lugar, como entrar, como sair, o que falar, o que deve de falar. Eu fui aprendendo com a vida. Mas acho que é essa a função de um pastor, né? Sim. Orientar, né? Pastorear, né? Entender. Peraí, deixa eu ver. O dom desse rapaz, o dom dessa moça. Foi o que Jesus fez, né, pastor? Pegou os 12, totalmente diferentes, cheio de mazelas, mas extraiu o melhor deles. Faz uma leitura, né? Peraí, você é bom nisso? Pedro, Thiago, João, vem comigo. Tomé, você faz tal coisa. Aí, Judas, você cuida disso, sabe? Delegar. Eu gosto muito de uma frase do nosso bispo Samuel Ferreira, que ele vai dizer assim, que o bom líder não é aquele que prepara o seu sucessor quando precisa, mas é aquele que forma um sucessor ainda quando não se precisa. Só que existem muitos hoje que não pensam no amanhã. Não pensa. Não é à toa que eu acho que principalmente a Assembleia, eu falo da Assembleia de Deus porque eu sou a Assembleia de Deus. Né? Sim. Então eu faço parte da Assembleia de Deus, então eu acho que eu posso falar. Eu não posso falar de nenhuma igreja que eu não faço parte. Faço parte da minha igreja que eu faço parte. Não é à toa que hoje a Assembleia de Deus perdeu muitos jovens. Por falta de lapidar. Por falta de cuidar, de orientar. Tem um monte de gente perdida aí fora. Deslocada. Pelo fato, pastora Viviane, de não estarem sendo lapidadas. Essa é uma grande verdade. Isso aconteceu comigo, né? Eu já fui reprimido numa igreja por ter um dom ministerial. Em uma determinada fase, por ter me aplicado bastante ao estudo, o pastor achava que eu queria disputar e ser mais que ele, quando na verdade só queria somar e colaborar dentro de uma característica pedagógica e docente na igreja, não tinha, sempre respeitando a autoridade dele. O outro é o que eu falei na minha fala anterior, fui exposto numa situação que eu precisava de cuidado. Então eu acho que esse é o cisma hoje das pessoas não entenderem de fato o seu papel, né? Sim. O seu papel. Tá faltando, acho que o cuidado, o abraço, a atenção e o feeling de entender que é formar discípulos. Ide e fazei discípulos. Quando Jesus diz ide e fazer discípulos, ele está delegando a nós uma tarefa. Não é você, é fazer o discípulo. Como se faz discípulo? Contato, aproximação, entendimento. Consolidar, né, pastor? É o consolidar. É consolidar. Isso mesmo. Você falou sobre esse casamento abusivo, onde você e ela estavam adoecidos, e hoje você está numa outra relação, né, num casamento realmente saudável. É difícil recomeçar, né, pastor?
Mas eu sou uma pessoa que eu já recomecei muitas vezes na vida e eu vejo que a Bíblia propõe recomeços, né? Inclusive, Deus ele vai nos propor em vários momentos da vida para que a gente tenha a coragem de recomeçar. Eu vejo até que Noé, depois do dilúvio, a primeira coisa que ele faz é descer e plantar uma vinha. Vamos começar tudo de novo, né? Como foi para você recomeçar esse segundo parágrafo na sua vida sentimental? Pastora Viviane, a situação, vamos pegar um norte aqui. Eu me divorciei no momento que eu cheguei na mãe dos meus filhos e falei assim, ó, não dá mais, depois de 10 anos não dá. Eu já entendia que estava tudo prejudicado, família, ministério, tudo. Era um desrespeito terrível, sabe? Então eu falei, segue sua vida e tal, e pronto, e foi. Foi muito difícil. Foi a fase que eu entrei numa depressão terrível. É muito triste, muito. Mas eu descobri ali que o amor é um sentimento regado. O amor não é algo platônico, sabe? É um sentimento regado. Sim. Né? Quem planta, colhe o amor. Sim. Isso é um casal. Né? Não tem como uma pessoa amar a outra. Uma hora, se esse amor não é correspondido, ele acaba murchando. Verdade. Você entende isso? E foi o que aconteceu comigo, murchou. Reciprocidade, né? Sim. Quando murchou, lógico, veio aquele momento de terra seca, sequidão, rejeição, mais uma vez uma rejeição. E aí foi quando eu me encontrei na corrida. Ali foi virou um top maratonista da minha vida. O quê? Comecei a correr, eu acho que 20 passos só. Corria 20 passos, tava quase que morrendo. Depois comecei a correr 15 quilômetros. Eita. 10 quilômetros. Brincando, viu? Aí comecei a me olhar de uma forma muito melhor. Então, pastora Viviane, essa transição da minha vida, sabe, veio um upgrade gigante em todos os sentidos. Porque me trouxe essa restituição, me trouxe uma carga nas minhas mensagens totalmente diferente, que é onde vem as temáticas de reconstrução. Mudou completamente. E aí, eu, voltado para o ministério, né, completamente curado, porque eu falo para você que eu fui curado. E o que é o sinal de você ser curado? Curado é quando você toca na cicatriz e não sente mais dor. Sim. Você até pode lembrar. Sim, tá lá, mas você não sente. Você lembra, porque vai te trazer a memória, porque você sabe quando foi, quando aconteceu, mas não tá mais inflamado, porque eu consigo tocar nela. Não me incomoda, não dá fisgada, não me causa aflição nenhuma. Isso é um dos testemunhos que eu poderia contar. Tem milhares de testemunhos, né? Eu nem falei que eu tenho um pino no maxilar de uma briga, né? Já foi, essa história vai ficar para uma outra oportunidade. Pra uma outra. Mas eu me lembro que quando eu voltei agora nessa fase, pregando, eu já não estava mais preocupado com a minha vida emocional. Eu estava totalmente curado em tudo, só queria emergir em Deus. Mas eu fui pregar e eu conheci a minha atual esposa, a Thalita. E na verdade ela insistiu em mim. Porque eu não queria ficar com ninguém. Eu estava focado totalmente no ministério. Mas ela foi um bem que eu quase perdi. Porque eu precisava dela não sabendo o que precisava. Olha. Por mais que eu estava curado, eu não tinha alguém para me ajudar em casa na figura feminina. Porque mulher é mulher, né? Esquece. Ninguém é cada um no seu papel. Exatamente. Se você entrar numa casa, você vai saber, mora uma mulher aqui. Não é? Se a casa for só de homem, você vai saber. Você vai saber, não tem mulher aqui. Então, a Thalita veio para completar. E eu posso falar aquilo que Adão falou, né? Verdadeiramente esse é o osso do meu osso e carne da minha carne. Que lindo. Porque a gente se completa em tudo. Crise, lógico, tem. Senão... Né? Mas uma das maiores dificuldades da Thalita foi lidar com essa questão ministerial da providência de Deus. Eu imagino. Eu me lembro que na primeira experiência, na época da pandemia, ela desesperou.
Ela trabalhava, eu lá, e as crianças, 8 crianças. Não, tinha Valentina já? Tinha Valentina já. Ela desesperou. Não tinha Valentina, não. Ela desesperou e tudo mais, e não sei o que, que não vamos fazer agora sem trabalho. Eu falei, calma, filha, que não sei o que, e você não reage, não faz nada. Eu falei, calma, filha, calma. Seu Deus, aqui é um sirvo, não sei o que. Desesperada, daqui a pouco, no final do dia, R$3.000. Tum. Meu Deus. Você entende? Então, hoje ela já não tem mais preocupação. Ela já viu chegar na minha casa 2 carros carregados de compra. Já foi moldada. Não, já. Ela já não, ela até acostumou mal. Ó, tem boleto e tal coisa, tá mal acostumada já. Já tá mal acostumada, mas entendeu que o anjo cuida. É mais ou menos assim. Mas a fase de hoje, pastora Viviane, eu não sei nem o que dizer. Hoje, o que eu vivo hoje, ministerialmente falando, ministerialmente, emocionalmente, materialmente eu acho também tem muita coisa para acontecer, mas eu não posso reclamar diante da demanda que eu tenho. Sim. Né? Acho que não dá para reclamar. Eu só tenho a agradecer a Deus. Vou usar a frase dos amigos, estou muito melhor do que eu mereço. Isso é incrível, eu quero te parabenizar, viu, pastor, porque uma casa onde a mulher foi deixada, ela já tem nela, né, essa habilidade de se levantar, bola para frente, vamos lá, vamos cuidar dos filhos e vamos para cima. Mas ver isso do pai, né, e principalmente você, que veio sem esse histórico paterno, que não Sim. veio, né, com essa estrutura familiar, realmente é incrível. Então, parabéns aí por Obrigado. ter conseguido ressignificar tudo isso, né, por estar acompanhando essas crianças, por ser essa referência aí de pai, né, e de família. E eu queria que você dissesse para alguém, né, infelizmente a gente vai ter que trazer numa próxima, muito bom. Eu queria que você dissesse para alguém que está ouvindo, né, esse podcast, para as pessoas que vão assistir, que talvez estejam passando por algo similar que você passou, né, pastor? Essa falta de acolhimento, esse cuidado, muitas vezes se sentir perdido à deriva, parece que você está num barco que não sabe nem para onde vem, da onde vem, nem para onde vai. Isso é a vida, né? E que você dissesse alguma coisa para essas pessoas, se você pudesse dar um conselho ou dizer algo da parte de Deus para elas, alguém que esteve perdido ou que está perdido como você esteve, o que você diria? Pastora Viviane, eu senti muita graça de Deus e eu me direciono aos telespectadores desse podcast e desde já convidar você também, compartilha para abençoar uma vida, viu? Deixa o like, se inscreva em nome de Jesus. Mas eu senti muita graça de Deus aqui na fala de Max Lucado. Você não pode ser qualquer coisa que você queira ser, mas você pode ser tudo que Deus quer que você seja. Glória a Deus. Quando eu olho para o chamado de Josué, um homem completamente perdido num contexto de perca, e Deus é especialista em levantar pessoas para o ministério num ambiente de percas. Deus olha para Josué e fala: Josué, não temas, esforça-te e Deus acrescenta, tem muito bom ânimo, Josué. E Daiwit Limamudi vai dizer que há 4 vozes de Deus para Josué: não temas, seja forte, faça o povo herdar, tome muito cuidado. Eu encerro aqui dizendo para você as mesmas vozes de Deus para o ministério de Josué. Não temas, eu te chamei. Quem chamou você para fazer essa grande obra, esse grande ministério foi Deus. Seja forte. Deus conhece a sua estrutura e não existe nenhuma crise, dor, perca, prejuízo ou trauma que você não tenha capacidade de suportar. Faça o povo herdar. Não terceirize trabalho e assuma para a sua vida a responsabilidade daquilo que Deus lhe confiou. E tome muito cuidado, porque o inimigo vai fazer de tudo para fazer com que você não honre o legado de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastora Viviane, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Incrível, foi um prazer imenso.
Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, mas agradecer mais uma vez. Obrigado, pastora. E dizer para você, ele já falou, mas eu vou reforçar aqui. Você vai lá, comenta, fala o que você achou dessa história incrível aqui. Curte e compartilha, manda isso para as pessoas que você conhece. Gente, quantas vezes uma palavra, pastor Vanderlei, enviada, um versículo, um louvor, me trouxe de volta como um oxigênio nos meus pulmões. Às vezes você pode dizer assim, é um podcast, mas você não tem noção o que isso pode fazer na alma, no coração de alguém que ouve. Então curte, compartilha mesmo para toda a sua família, para os seus amigos. E pastor Vanderlei, fala para o pessoal aí que depois quiser também acompanhar o seu trabalho, como que a gente acha as redes sociais? Fala as redes sociais. Sim, pastor, eu tenho um canal no YouTube, que são das mensagens, alguns vídeos que eu coloco nos shorts lá, Pregador Vanderlei Tosato, Vanderlei com W e Y e Tosato com um T, um Z e um T, porque Tosato tem um T, 2T, 2T, 2Z e assim vai. Instagram, @Vanderlei Tosato Oficial. Entra lá, seja um dos nossos seguidores e diariamente você receberá gotas de encorajamento e uma palavra do coração de Deus para sua vida. Glória a Deus. Gente, as minhas redes sociais, Viviane_Jobst, meu Instagram. Você que ainda não segue lá, corre lá, começa a seguir a gente. Lá eu falo sobre saúde mental, também, né, sobre a vida cristã, entre outras coisas também que a gente compartilha. E aqui no canal do YouTube também, gente, ficar sempre de olho aí, que a gente está sempre colocando novos testemunhos, né, histórias inspiradoras para você se inspirar, para você se motivar aí cada vez a alcançar lugares mais altos. Se inscreve aí no nosso canal, não deixe de compartilhar e um grande beijo.